Este é o estúdio de narração. E a história que você vai ouvir agora é o tipo que fica grudado em você por dias. Senta. Respira. E presta atenção. Tem uma coisa que eu aprendi cedo demais nessa vida: que o silêncio pode ser uma forma de violência. E que às vezes as pessoas que mais deveriam te ver são exatamente as que mais se esforçam para te apagar. Meu nome é Isabela Cardoso, tenho 33 anos. E o momento que mudou tudo aconteceu numa mesa de jantar em Ribeirão Preto, num sábado à noite que eu nunca vou conseguir descrever sem sentir aquela mistura estranha de vergonha, alívio e alguma coisa que eu ainda não sei nomear direito. Mas deixa eu começar pelo começo. Não pelo começo bonitinho de história bem contada, pelo começo de verdade, que é confuso e dói um pouco. Eu tinha uns 8 anos quando fiz o que eu chamo até hoje de teste da prateleira. A sala da casa onde eu cresci em Ribeirão tinha uma estante de madeira escura ao lado da televisão. Nessa estante, minha mãe guardava as fotos da família. Tinha foto do meu irmão Lucas em vários momentos da vida dele, no futebol, na formatura do ensino fundamental, numa viagem para Gramado que eu também fui mas não apareci em nenhum registro, no aniversário de 10 anos dele com um bolo de chocolate derretido na bochecha. 5 fotos dele. E uma minha. Uma foto de escola com um laço de fita amarela mal colocado no cabelo, enfiada atrás de um enfeite de cerâmica e uma planta artificial de folhas grandes e empoeiradas que minha mãe não jogava fora porque tinha ganhado de presente. Um dia eu peguei uma cadeira da cozinha, subi nela, tirei minha foto de trás da planta e coloquei bem no centro da prateleira. Desci, voltei pro meu quarto e fiquei esperando. No dia seguinte, quando cheguei da escola, a cadeira estava no lugar certo e minha foto estava atrás da planta de novo. Ninguém disse nada. Nunca. Esse silêncio foi a primeira resposta que recebi na vida. Mas espera aí. Antes de continuar, preciso te contar sobre a noite de quarta-feira que antecedeu tudo. Porque foi aí que eu tomei a decisão mais idiota e ao mesmo tempo mais inevitável da minha vida adulta. Era quase 00:30 quando meu celular vibrou na mesa de cabeceira. Eu estava no meu apartamento em São Paulo, no Pinheiros, deitada com um monte de documentos espalhados na cama porque tinha passado a noite revisando as fontes de uma reportagem que eu ia publicar na semana seguinte. Quando vi o nome do meu pai na tela, meu estômago virou. Meu pai não liga tarde. Meu pai mal liga, atendi antes do segundo toque. A voz dele tinha aquele tom específico que eu conheço desde criança, o tom de quem foi mandado fazer alguma coisa e não quer fazer mas vai fazer do mesmo jeito porque é mais fácil do que resistir. Bela, você pode vir no sábado? O jantar dos pais da Renata. Sua mãe acha que você devia vir, você pode vir, não que a gente quer que você esteja aqui. Não que vai fazer falta se você não vier, você pode. Como se fosse uma concessão. Eu disse que sim. Claro que disse que sim. E enquanto eu dizia, já ouvia minha mãe em segundo plano, com a voz mais aguda do que deveria ser aquela hora. Disse para ela? Fala logo. Meu pai pigarreou. O pai da Renata é desembargador federal. É uma noite importante pro Lucas. Sua mãe quer que você... Pausa. Que você não complique as coisas com seu trabalho. Entendeu o que eu tô dizendo? Eu entendi perfeitamente o que ele estava dizendo. Então minha mãe tomou o telefone. Ela faz isso. Não pede, não pergunta, simplesmente toma. Isabela, você vem, fica quieta sobre esse negócio de jornalismo e deixa a noite acontecer em paz. Esses são pessoas importantes. Fala que você trabalha numa empresa, num escritório, qualquer coisa assim. Não precisa entrar em detalhe. Você sabe como você é. Eu sei como eu sou. Essa frase, 25 anos da minha vida sendo traduzida nessa frase. Eu disse, tudo bem. Desliguei. Fiquei olhando pro teto por não sei quanto tempo. 20 minutos. Talvez mais.
A planta do meu apartamento, uma costela de Adão que eu tinha comprado no mercadão na Rua Augusta e que de alguma forma ainda estava viva apesar de tudo, ficou me olhando do canto do quarto, como se soubesse de alguma coisa que eu não sabia. Aí eu pensei em Lucas. E me convenci de ir. Lucas é 4 anos mais novo do que eu. Tem um sorriso que abre caminho em qualquer ambiente, uma dessas presenças que fazem todo mundo relaxar. Ele trabalha numa revendedora de carros em Ribeirão, vende veículos seminovos e faz isso bem. É um trabalho honesto, um trabalho real. Mas na versão da minha mãe, ele é gerente regional de operações de uma rede automotiva, participa de reuniões estratégicas, foi convidado para um congresso em São Paulo, que na verdade foi uma confraternização de vendedores num hotel 3 estrelas. Eu descobri essa versão quando uma das amigas da minha mãe me mandou mensagem no Instagram: "Parabéns pela conquista do seu irmão, deve ser tão orgulhosa." Lucas, naquele dia, tinha me mandado um áudio perguntando se eu conhecia alguém que precisava de uma Hilux 2018 com 50 mil quilômetros. A primeira vez que eu corrigi minha mãe na frente de alguém sobre o cargo do Lucas, ela me olhou com aquela expressão. Não de raiva, de algo mais frio. Como se eu tivesse cometido uma falta de educação grave. Isabela, você sempre tem que estragar tudo. Sou a melhor assim. Por que você precisa ser tão difícil? Foi nesse momento que eu entendi que, para ela, o problema nunca foi o que era verdade. O problema era o que ficava bonito. E a minha vida não ficava bonita do jeito que ela precisava. Eu saí de Ribeirão, depois do vestibular, com uma bolsa integral para comunicação na USP. Minha mãe não foi na cerimônia de calouros, porque Lucas tinha uma pelada de veteranos naquele fim de semana e ela queria ver. Ela me ligou depois e disse que quase tinham colocado ele para jogar na segunda etapa. Como se isso fosse a notícia do dia. Em São Paulo, eu aprendi o que é ficar com sono de adrenalina. Noites inteiras na redação da escola de comunicação, depois numa revista pequena de bairro, depois num portal de notícias onde eu fazia de tudo: revisão, pauta, entrevista, fotografia quando necessário. Até que uma editora de um veículo investigativo me deu uma chance para cobrir uma denúncia sobre uma construtora que estava construindo prédios com material irregular em conjuntos habitacionais na Grande São Paulo. Eu passei 3 meses nessa história. Quando saiu, o Ministério Público abriu investigação. Minha editora me chamou na sala dela e disse que eu tinha talento para isso. Liguei para minha mãe naquela noite, estava transbordando. Ela deixou eu falar por uns 40 segundos e disse: "Sabe que o Lucas foi selecionado para uma viagem de incentivo da concessionária? Vão para Bonito, no Mato Grosso do Sul." Depois desligou. Fiquei sentada no corredor do meu apartamento por uns 10 minutos, só processando o que tinha acontecido. Ela tem uma página nas redes sociais. Descobri por acidente quando uma colega da redação me mostrou uma postagem que tinha aparecido no feed dela, de uma mulher de Ribeirão comentando sobre jornalismo. Era minha mãe, comentando numa publicação de fofoca local. Fui no perfil dela e fiquei lá por quase 1 hora. 2 anos de postagens. Fotos do Lucas em eventos da concessionária. Lucas de terno num lançamento de modelo novo. Lucas segurando um troféu de vendas com a legenda: "Meu filho trabalhador, vai longe." Lucas num churrasco no quintal de casa. Ela com a mão no ombro dele, cara de orgulho. Eu aparecia em 3 fotos do período todo. Num Natal cortada pela metade, no outro o meu rosto estava fora de foco, e no aniversário da vovó onde eu estava sentado ao fundo e ela tinha colocado uma moldura decorativa em cima justamente da parte onde eu estava. Numa noite eu comentei numa das fotos dela, algo simples: "Que saudade dessa época." Ela apagou o comentário em menos de 1 hora. Eu percebi porque voltei para ver se ela tinha respondido. Não tinha. Tinha sumido. Meu comentário, minha presença, apagados.
igual a foto de escola atrás da planta. Mas agora preciso te contar sobre o desembargador. Porque é aí que a história vira. No ano anterior ao jantar, eu tinha trabalhado durante quase 8 meses numa série de reportagens sobre irregularidades em contratos de obras públicas no interior de São Paulo. Era uma investigação densa, com centenas de páginas de documentos, pedidos de acesso à informação, entrevistas com fontes que tinham medo de falar. Uma parte do material tinha virado processo judicial, e as audiências aconteciam no Tribunal Regional Federal. O desembargador que conduzia algumas dessas sessões se chamava Augusto Braga. Eu estava lá quase toda semana durante meses, sentada nas cadeiras de madeira dura da galeria, com meu caderno no colo e uma caneta que vivia secando na hora errada. Ele tinha um jeito de conduzir as sessões que eu nunca tinha visto antes. Não gritava, não intimidava, não fazia discurso. Mas havia algo na forma como ele olhava que fazia as pessoas dizerem a verdade, mesmo quando não queriam. Um olhar de quem está acostumado a esperar. Depois do encerramento de uma das audiências mais longas, tinha um seminário sobre transparência pública numa faculdade de direito ali perto. Minha editora me mandou cobrir. Fui de Uber com o caderno ainda aberto. Augusto Braga era um dos painelistas. Quando o evento terminou e a sala estava esvaziando, ele passou por mim no corredor e parou. Me olhou. Disse com aquela voz pausada que ele tinha: Cardoso, suas matérias têm sido rigorosas, isso tem peso. E foi embora. Fiquei parada no corredor com o caderno na mão e um negócio inexplicável no peito. Vontade de ligar para minha mãe, vontade de dizer que um desembargador federal tinha me parado num corredor para falar do meu trabalho. Não liguei, porque eu já sabia o que ela ia dizer. O que eu não sabia era que a filha dele ia se casar com meu irmão. No sábado, saí da redação mais cedo do que o normal, fui no banheiro, troquei a camiseta que eu estava usando por uma blusa azul escura, coloquei o blazer que eu tinha usado na noite em que recebi uma menção honrosa num prêmio de jornalismo investigativo. Não tinha planejado levar esse blazer. Minha mão foi até ele no cabide como se tivesse decidido sozinha. Eu olhei para ele por uns 3 segundos e pensei, deixa pra lá, é exagero. Coloquei do mesmo jeito. Dirigi os quase 450 quilômetros entre São Paulo e Ribeirão, no silêncio. Sem música, sem podcast. Só o barulho do asfalto e os pensamentos circulando. A voz da minha mãe dizendo: você sabe como você é. A foto atrás da planta. O comentário apagado. Parei num posto de gasolina perto de Araraquara. Fiquei olhando para o meu próprio reflexo na janela do carro enquanto o tanque enchia. Bochechas do meu pai. Olhos da minha mãe. O blazer no ombro como alguma coisa que eu não precisava explicar para ninguém. Pensei em não ir. Pensei nisso de verdade. Parada ali, com cheiro de gasolina no ar. Mas depois, pensei no Lucas, do jeito que ele era quando eu tinha 15 e ele tinha 11. Que ficava sentado no chão do meu quarto, ouvindo eu ler em voz alta os livros que eu pegava emprestado na biblioteca. E me convenci de entrar no carro de novo. Cheguei 1 hora antes dos convidados. Minha mãe abriu a porta antes de eu bater. Ela me olhou dos pés à cabeça com aquela rapidez de quem está fazendo uma verificação. Ficou olhando pro blazer um segundo a mais do que para o resto. Não disse nada sobre isso. Disse: você chegou cedo. Entra, que a gente precisa alinhar algumas coisas. Alinhar algumas coisas, essa é a versão adulta de você precisa ficar atrás da planta. Ela me mostrou onde cada um ia sentar. Mesa posta com os pratos bons que ficam guardados o ano todo. Toalha de linho que eu nunca tinha visto antes. O lugar dela, o do meu pai, o do Lucas no centro. E lá no canto, perto da janela, uma cadeira com meu nome num cartãozinho escrito à mão. Longe o suficiente do centro da mesa para que qualquer conversa que eu tentasse entrar precisasse de esforço.
Mãe, eu comecei. Pelo menos me apresenta pelo que eu sou de verdade. Ela estava ajeitando um guardanapo que não precisava ser ajeitado. Isabela, por favor. Essa noite é do seu irmão. Não é hora de falar sobre as suas matérias e essas investigações. Esses são pessoas de posição. Fala que você trabalha numa empresa em São Paulo. É suficiente. Meu pai estava na sala, eu ouvi o som na televisão. Ele não entrou. Nunca entra nessas horas. Desde que eu me entendo por gente, ele desenvolveu a habilidade de virar uma espécie de móvel nos momentos de tensão. Presente, mas inerte. Eu não me rancorizei com ele por isso, mas pesava. A campainha tocou e a casa entrou em modo de performance. A Renata entrou primeiro, a noiva do Lucas, alta, jeito aberto, um sorriso que chegava antes dela. Me olhou e estendeu a mão com aquele calor direto de pessoas que não têm segundo plano. Você é a Isabela. Ele me falou tanto de você. Você mora em São Paulo, né? O que você faz por lá? Abri a boca. Minha mãe estava do meu lado, não sei quando ela chegou ali. A Isabela trabalha numa empresa em São Paulo, faz umas coisas administrativas. Ai, minha filha, me mostra esse anel de perto. E levou a Renata para outra parte da sala. A Renata me olhou por cima do ombro enquanto andava. Não foi um olhar inocente. Foi o olhar de alguém que registrou o que não foi dito. A campainha de novo. Augusto Braga e a esposa dele, Dona Cleonice. Minha mãe abriu a porta, com aquele sorriso de ocasião especial. Deu boas-vindas, apertou a mão do desembargador com as duas mãos, apresentou o Lucas colocando a mão nas costas dele, como se estivesse apresentando uma peça num museu. Lucas apertou a mão com o charme de sempre. O desembargador olhou para ele. Educado, neutro. Avaliando sem mostrar o que estava calculando. E então minha mãe disse: "E essa é nossa filha, a Isabela. Ela trabalha num escritório em São Paulo." Augusto Braga virou a cabeça para mim. E ficou parado. Apertou minha mão, disse: "Cardoso." Só isso, o sobrenome. Mas com uma pausa antes e depois que não era normal. Era o silêncio de alguém que está lendo um arquivo na cabeça. Minha mãe deu uma risada e o encaminhou para a mesa. Mas quando ele se afastou, ele me olhou de novo por cima do ombro, e nesse olhar eu vi que ele tinha encontrado o que estava procurando. O jantar começou do jeito que esses jantares começam quando existe uma encenação em andamento. Minha mãe no comando, reabastecendo copos, direcionando assuntos, construindo o Lucas em tempo real. Mencionou o desempenho dele nas vendas, disse que ele estava a ponto de ser promovido. Inventou uma viagem de negócios para Brasília que não tinha acontecido. Cada vez que alguma pergunta se aproximava de mim, ela interpunha alguma coisa. Isabela, você pode pegar mais pão na cozinha? Isabela, esqueci o sal. Isabela, olha lá se o arroz não está secando. Sempre uma missão, nunca uma conversa. Dona Cleonice via tudo isso. Eu via ela ver. Ela tinha o jeito calmo de quem passou a vida ao lado de um homem que avalia pessoas, e aprendeu a fazer o mesmo sem precisar de toga. A Renata tentou de novo. Isabela, você gosta de morar em São Paulo? Qual parte você mora? Comecei. Fico no Pinheiros. Meu trabalho é. Minha mãe. A propósito, Lucas, você não me contou que eles podem te mandar para uma convenção em Campos do Jordão mês que vem? A palavra convenção pousou na mesa. Lucas hesitou. Disse: ainda não é certo, mãe. O desembargador levantou os olhos do prato. Não disse nada. Só levantou os olhos. E depois ele se levantou, devagar, como homens que estão acostumados a fazer as salas pararem quando se movem. Pegou a taça.
Começou a falar sobre família, sobre o que significa confiar em alguém o suficiente para construir uma vida junto, sobre o que ele esperava da filha dele em termos de honestidade. Minha mãe sorriu com os olhos brilhando. Meu pai olhava pro prato. Lucas sorria do jeito que sorri quando não sabe bem o que está acontecendo, mas parece positivo. O desembargador foi andando ao redor da mesa enquanto falava, olhando cada pessoa, aquela coisa de audiência que ele fazia. E quando chegou no meu canto, parou. O silêncio foi diferente de qualquer silêncio que eu já tinha vivido dentro daquela casa. Tinha textura, tinha peso. Ele me olhou e disse: "Preciso dizer que fiquei surpreso de te encontrar aqui esta noite." Minha mãe abriu a boca. "A Isabela é muito reservada. Ela..." Ele não olhou para ela. Me olhou e perguntou: "Quem é você para eles, exatamente?" E aí aconteceu a coisa mais estranha. Por um segundo completo, eu quase disse o que minha mãe queria que eu dissesse. Quase. O hábito de 25 anos quase falou por mim. A voz pequena que eu aprendi a usar nessa casa quase saiu automaticamente. Mas então eu pensei no corredor daquela faculdade de direito. Pensei na série de reportagens que tinha ficado 8 meses da minha vida. Pensei nos nomes dos homens no dossiê que eu tinha passado madrugadas organizando. Pensei no comentário apagado e na foto atrás da planta e em todos os domingos que eu liguei e ela atendeu pensando em outra coisa. Respirei fundo pelo nariz sem deixar aparecer e disse: "Sou filha deles e irmã do Lucas, e sou jornalista investigativa em São Paulo." O tipo de silêncio que veio depois não é o silêncio de quando alguém disse algo errado. É o silêncio de quando algo verdadeiro cai no meio de uma narrativa construída e arracha. Minha mãe disse rapidinho, a voz saindo numa velocidade errada: "A Isabela escreve umas coisinhas, mas no dia a dia mesmo ela..." O desembargador finalmente a olhou, e foi só esse olhar. Ele disse: "Senhora Cardoso, seu sobrenome é o mesmo das reportagens sobre os contratos de obras no interior de São Paulo, que foram citadas em 3 processos no meu tribunal no ano passado. Eu pedi pessoalmente à minha assessoria para verificar as fontes do material. É um trabalho sério." Minha mãe ficou com a boca entreaberta. Dona Cleonice pousou o garfo com um clique suave, mas definitivo. Olhou para o meu pai. Sua esposa nos disse que sua filha trabalhava num escritório. Disse que ela era muito discreta. Nada sobre jornalismo investigativo, meu pai disse, com a voz que ele usa quando finalmente decide que não dá mais para ficar quieto. Eu sei, linda. Você foi longe demais dessa vez. A Renata se virou pro Lucas, devagar, com aquela atenção de quem está reavaliando alguma coisa em tempo real. Lucas, você sabia? Lucas olhou para a mesa. Renata disse o nome dele de novo, mais quieto. Ele disse: "Minha mãe preferia não complicar." Ela ficou olhando para ele por um tempo que pareceu longo, e então disse: "Complicar é sua irmã ter uma carreira que seu pai acabou de confirmar que existe, e que você nunca me contou. Complicar é eu sentar nessa mesa achando que ela trabalhava em escritório, enquanto meu pai conhece o trabalho dela do tribunal. Isso não é complicar, isso é mentira." Minha mãe começou a chorar. As lágrimas dela vêm rápidas, e eu nunca sei ao certo o quanto são reais e o quanto são estratégia. Provavelmente os dois ao mesmo tempo. Eu só queria que vocês vissem nossa família pelo melhor dela. A Isabela tem um trabalho que assusta as pessoas, que fala de coisas pesadas. Eu não queria... Dona Cleonice se levantou. Tem um tipo de dignidade que não precisa levantar a voz. Ela ficou de pé e disse: "Toda mãe quer mostrar a família pelo melhor.
Mas o que a senhora fez foi apagar uma filha para inflar um filho. Isso não é amor, isso é controle. A Renata tirou o anel. Não foi dramático, foi a coisa mais quieta e mais definitiva que eu já vi acontecer numa sala de jantar. Ela colocou em cima da toalha de linho nova com cuidado. Disse pro Lucas: "Eu não estou rompendo com você para sempre. Mas eu preciso de tempo para entender se você consegue ser honesto comigo, sem que sua mãe dite o roteiro." O desembargador foi até o bolso interno do paletó, tirou um cartão. Caminhou os poucos passos até o meu canto da mesa e colocou na minha frente. "Se precisar de uma indicação para qualquer prêmio ou convite para painel, pode usar meu nome." Minha mãe olhou para aquele cartão como se fosse uma peça de acusação. Eu me levantei, peguei o cartão. Olhei para minha mãe, não com raiva. Isso é o que é difícil de explicar. Com alguma coisa que era mais antiga do que raiva. Disse: "Eu te amo. Mas essa é a última vez que eu entro nessa casa fingindo ser menor do que sou. Se você quiser que eu volte, vai ter que ser a Isabela inteira. Não a versão que fica bem na sua história." Saí sem esperar resposta. A estrada de volta para São Paulo naquela noite tinha um tipo de silêncio diferente do que eu estava acostumada. Não um silêncio pesado de quem engoliu alguma coisa. O silêncio depois que um prédio velho é finalmente demolido. Você vê o espaço vazio onde ele estava e o ar parece mais limpo, mesmo que demore para acreditar que a coisa realmente caiu. Minhas mãos tremiam um pouco depois de Araraquara. Não liguei o rádio, só dirigi. Olhei o celular de manhã. 11 mensagens da minha mãe, mandadas entre 22 horas e 1 da manhã. "Você destruiu o noivado do seu irmão. A Renata foi embora com os pais. Você sempre precisou aparecer. Espero que o seu jornalismo te faça companhia quando você estiver sozinha." 3 do Lucas. "Por que você não podia ter dito que trabalhava num escritório? Era só um jantar, minha mãe não para de chorar." E o último, mandado às quase 5 da manhã, "Me desculpa, Bela." Esse foi o do meu pai. 3 palavras, a primeira vez na vida que ele pediu desculpa por algo que tinha a ver com ela e comigo. E um número que eu não conhecia com DDD de Ribeirão. "Isabela, sou a Renata. Preciso te pedir desculpa pelo que você passou aqui. A minha família não sabia de nada que sua mãe tinha dito sobre você. Você toparia tomar um café comigo quando eu for para São Paulo? Nos encontramos 2 semanas depois, num café no Itaim." Ela chegou sem maquiagem, cabelo preso, de tênis. Me olhou e disse: "Seu sogro." Eu ria toda vez que ela falava assim, ainda não era. Meu pai ficou em silêncio no carro voltando para Ribeirão naquela noite. Aí me virou e disse que ele conhecia seu trabalho e que nunca tinha imaginado que a mulher que a sua mãe tinha descrito era a mesma pessoa. Eu envolvi as mãos em volta do copo de café e disse: "A pessoa que minha mãe descreveu e eu nunca fomos a mesma." Ela assentiu devagar. Perguntou: "O Lucas sabia de tudo?" Eu disse: "Sabia o suficiente." E escolheu não complicar as coisas. É o que ele sempre fez. Ela ficou quieta um momento, e então disse: "Eu não sei se eu consigo casar com alguém que deixa a mãe apagar a irmã e chama isso de não complicar." Não respondi. Não era minha resposta para dar. O Lucas me ligou um mês depois. Voz diferente, sem o charme de superfície que ele coloca quando não quer entrar em algo de verdade. Disse que estava indo num psicólogo. Disse que estava começando a entender coisas sobre a dinâmica da nossa família que ele tinha preferido não ver. Disse que me devia uma explicação que ele ainda estava aprendendo a dar. Não foi um discurso bonito. Foi uma coisa feia, incompleta e honesta. E foi suficiente para eu dizer que eu estava ouvindo. Minha mãe ficou 6 semanas sem dar sinal,
Não foi o silêncio estratégico de quando ela está me punindo. Foi diferente, um sistema que desligou porque o roteiro parou de funcionar. A primeira mensagem dela depois disso foi curta: só, estou com saudade de você. Fiquei um dia sem responder. Depois escrevi: saudade também. Mas eu não volto para casa sendo alguém que você inventou. Se você quiser me ter de volta, vai ter que ser eu de verdade. Ela demorou vários dias para responder. Quando respondeu, disse: não sei fazer diferente, mas eu tô tentando. É a frase mais honesta que ela me disse em 33 anos. Voltei a Ribeirão um sábado sem ocasião especial, só um café. Meu pai me esperava na calçada e me abraçou um segundo a mais do que o normal, que para ele é uma declaração. Entrei na sala antes de tirar o casaco. Fui direto olhar para a prateleira. 6 fotos ainda. Mas a minha foto de escola não estava mais atrás da planta, estava no centro. A planta artificial tinha sido empurrada para o lado, torta, como se ninguém soubesse muito bem o que fazer com ela, agora que não tinha mais a função que sempre teve. Minha mãe não disse nada quando me viu olhar. Eu também não disse nada. Ficamos nesse silêncio por um momento que não precisava de palavras. No jantar, ela perguntou, com um jeito meio travado de quem está lendo uma fala que ainda não decorou completamente: como funciona quando você pega uma reportagem grande? Você já sabe o que vai encontrar ou vai descobrindo conforme vai? Não olhou para o celular enquanto eu respondi. Não desviou o assunto para o Lucas. Não fez aquela cara de quem está esperando eu terminar para falar de outra coisa. Ouviu. Do jeito torto e imperfeito de quem está aprendendo a fazer uma coisa que devia ter feito há muito tempo. Mas ouviu. Não sei o que vai vir depois disso tudo. A Renata e o Lucas ainda estão se vendo, devagar, com mais honestidade do que antes. Minha mãe está tentando. Que não é o mesmo que tendo conseguido, mas é diferente de não estar tentando. Meu pai me mandou um link de uma matéria sobre jornalismo investigativo, com a mensagem: lembrei de você. É a primeira vez na vida que ele me mandou algo que tem a ver com o que eu faço. E eu continuo aqui, no meu apartamento do Pinheiros, com a costela de Adão que de alguma forma ainda não morreu, e uma pilha de cadernos de reportagem em cima da mesa. O que eu sei é isso. Eu passei 25 anos esperando que minha mãe tirasse minha foto de trás da planta por conta própria. Esperando ela perceber. Esperando que o amor que ela sentia por mim fosse mais forte do que a história que ela queria contar. Mas na noite daquele jantar, sentada no meu canto da mesa com um blazer no ombro e um desembargador me olhando esperando que eu respondesse quem eu era, eu entendi uma coisa. Eu tinha a minha própria prateleira, há muito tempo. Só tinha esquecido de olhar para ela. Já faz alguns meses desde aquele sábado em Ribeirão. Às vezes, quando passo em frente a alguma prateleira com fotos, eu ainda sinto aquele aperto familiar no peito. Demora um segundo para passar, mas passa. Eu acho que o que muda não é a memória, é o que você faz com ela quando ela aparece.